boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Há exatamente uma semana, no último dia de campanha, todas as previsões apontavam para uma noite eleitoral com poucas surpresas. Mas foi tudo ao contrário. O PSD furou a muralha socialista, ganhando Lisboa e várias outras câmaras relevantes. António Costa chegou mesmo a confessar frustração pela derrota na capital. Sem dúvida um trunfo importante para Rui Rio, que mesmo assim já está a ser acusado internamente de se estar a apropriar da vitória de Carlos Moedas e de outros que também ganharam no domingo. O debate tem-se centrado sobretudo em duas questões. Será que as vitórias de Rio podem ser lidas como um prenúncio do fim do ciclo socialista e terão força para calar a oposição interna no PSD? Segundo o texto de Paulo Rangel, desta semana, o combate está por agora apenas suspenso. Na próxima hora damos ainda um pulo às sondagens mal compreendidas e assumidas erradamente como se fossem profecias que não são. E é isto, Ângela. É isto, e para debater exatamente o resultado das autárquicas e os sinais para o futuro, convidámos o Nuno Moraes Charmento, que é vice-presidente do PSD, o José Luís Carneiro, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos e que é secretário-geral adjunto do PS, e um homem que teve grandes responsabilidades na organização destas autárquicas, a Raquel Abcacis, que é colunista do Observador, e o António Gomes, que é diretor-geral da GfK Metris. Muito bem, vai falar de sondagens, claro. Nuno, eu ia começar por si. A grande surpresa destas autárquicas foi mesmo a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, e ele na noite eleitoral disse que tinha ganho contra tudo e contra todos. Isto significa que ele assume que a vitória dele é só dele? Não. A vitória é de Carlos Moedas, como cada uma das vitórias autárquicas é em primeiro lugar do candidato, e em Lisboa, especialmente a vitória de Lisboa, quando Pedro Santana Lopes ganhou, foi a vitória de Pedro Santana Lopes, mas ninguém questionou, é curioso, se era de Durão Barroso em 3/4 ou em 2/7. E agora toda a gente questiona. Para mim, quer dizer, não vejo qual é a diferença entre uma situação e outra situação. A diferença talvez seja o facto do atual líder do PSD estar menos seguro na liderança do partido do que estava Durão Barroso na altura. Bom, e é por isso que se passa a ler de maneira diferente a vitória que se tem em Lisboa versus o líder do partido. Não, é também porque há uma frente interna que tem contestado a Rui Rio, que tem dito várias vezes que Rui Rio se está a apropriar da vitória de Carlos Moedas e de outros. Não, vamos ser claros. A vitória de Carlos Moedas, não há nenhuma dúvida sobre isso, como não há nenhuma dúvida que é uma candidatura do PSD que é escolhida pelo presidente do PSD, que acontece chamar-se Rui Rio. Portanto, é isto. E deixemos a quem nos ouve dizer qual é o avo a mais de um lado e de outro. Mas é normal o Rui Rio não ter ido ao último comício de Carlos Moedas em Lisboa, a 2 dias das eleições? Nós já voltaremos a esse comício, porque quem eu lá não o vi foram as televisões. Já lá voltamos. Mas é por isso que Rui Rio não foi lá? Ele estava a fazer a volta, não é? E ele tinha uma volta, teve com Carlos Moedas vezes suficientes na campanha. Nunca Rui Rio tentou, mas foi o erro, lá iremos, foi o erro de António Costa, nunca tentou nacionalizar a campanha, se repararem. É uma coisa extraordinária que, enfim, há essa diferença, na minha opinião, erro evidente, como em Lisboa também. Lá poderemos ir, porque particularmente em Lisboa, acho que é uma situação muito especial, por ser muito. Fernando Medina era talvez o exemplo mais próximo de governação que tínhamos de António Costa. No modelo, na postura, na soberba política, a tocar a arrogância, na certeza de que este caminho de mais Estado e mais cada ano, 5 mil milhões para pagar a dívida pública, mas este caminho cor-de-rosa dos socialistas injetado em cima, qual é que foi a declinação mais próxima que tivemos de António Costa nestas eleições? Foi Fernando Medina, e eu acho que há, evidentemente, isto falando de Lisboa, há muito isso.
Há depois um aspecto que para mim é decisivo e curiosamente eu não vi. Os comentadores todos, eu vi os comentadores durante a campanha, vi muitos a dizerem mal da campanha de Carlos Moedas. Curiosamente não vi nenhum a dizer uma palavra sobre a campanha de Medina, não encontro. Na noite das eleições já houve uns quantos, tinham que encontrar uma responsabilidade, mas o exercício foi mais, ler o Expresso esta semana, o exercício foi mais, Medina foi um bom presidente, Carlos Moedas fez uma má campanha. Como é que a gente explica isto? Foi António Costa. E o responsável António Costa. Eu acho que há uma coisa que não se percebe, olhando seriamente a esta eleição. Fernando Medina, eu tenho para mim, e o caminho que o PSD fez foi também construído em cima desta ideia, que não era só minha, era partilhada, de que Lisboa podia ter um presidente de Câmara. A Câmara podia ter um presidente. Os lisboetas não tinham presidente. Durante o tempo de mandato dele, Fernando Medina nunca conseguiu ganhar em proximidade, em empatia, em envolvimento, e, portanto, os lisboetas não se sentiam nem identificados nem representados. Era este o espaço. A campanha contra Fernando Medina já acabou e os resultados estão à vista. Não, mas para perceber Carlos Moedas, que é tão interessante como peça de futuro para tanta gente, Carlos Moedas entra no negativo disto. A candidatura de Carlos Moedas procura ser com as pessoas e a partir das pessoas. E Fernando Medina faz uma campanha de ministro, de diretor-geral, de qualquer coisa que não de autarca. Não vi um único, curiosamente, comentador a fazer um bocadinho esta leitura, mas eu refiro-a porque eu acho que este é o problema do governo, se quisermos. Se quisermos, é muito próximo. Os erros que Deixe-me fazer-lhe só uma pergunta muito, muito direta e rápida antes de irmos ao José Luís Carneiro. A vitória de Carlos Moedas arruma de vez esta questão da oposição interna ou não? Ou acha que até às legislativas podemos ter aqui um novo combate pela liderança do PSD? Podemos, com certeza. Podemos, com certeza. E é bom que o tenham ou não? E repare, Rui Rio também é escusado, lá está, a tentar pôr os avos todos nos candidatos. Rui Rio é o primeiro e último responsável por uma eleição autárquica como António Costa. E, portanto, Rui Rio ganhou. Se o PSD consegue, a gente chega ao fim. É o único partido que sobe em câmaras, feitas as contas todas, são 16 câmaras, é o único partido que sobe em eleitores, pouco, 30 mil, mas não perde 150 mil como... Não conseguiram evitar que o PS continuasse a ser o partido mais votado a nível nacional, com mais mandatos, com mais presidências de Câmara, mas já lá vamos. Nem nunca o tinham estabelecido como objetivo. Daqui resultando que Rui Rio tem toda a legitimidade, e poderemos dizer mais tarde sobre qual a estratégia política que, na minha opinião, foi acertada, tem toda a legitimidade para ir até eleições. E é bom que surjam outros? Não é bom nem é mau, é o que for. Se eu considero, antecipando já, que a eventual candidatura de Paulo Rangel, eu não tenho por certo nem a recandidatura nem a candidatura, ao contrário de quem tem tantas certezas. Eu não tenho. Sou vice-presidente do partido. Nem a recandidatura de Rui Rio? Nem a recandidatura de Rui Rio, nem a candidatura de Paulo Rangel. Não tenho nenhuma das coisas como absolutamente seguras. Rui Rio não vá a jogo nas diretas? Pois se ele não quis até agora dizer, não foi por uma questão Rui Rio, ao contrário da contabilidade que normalmente se faz, e eu faria, de ganhos e percas, Rui Rio está a esta hora a pensar se sim ou não ele acha, no seu juízo, que tem utilidade para o país nestes 2 anos de exercício de oposição. Se ele achar que não tem, é indiferente a ganho ou perdido, Rui Rio vai-se embora. E o Nuno Moraes Charmente quer que o Rui Rio fique, que se recandidate? O Nuno Moraes Charmente acha que Rui Rio tem... O Moraes Charmente fala quando as candidaturas estiverem. Acha que Rui Rio tem toda a legitimidade, como acho que Paulo Rangel, antecipando já, para que dúvidas não restem, não comete nada de errado, muito menos traiçoeiro, se quiser candidatar-se agora. E devo dizer que são 2 excelentes candidatos. O PSD, David Justino, considerou uma deslealdade ele avançar neste momento para uma candidatura à liderança do partido. Mas é que não tenho essa leitura. Tenho toda essa opinião. Vamos ao José Luís Carneiro, porque ouvíamos aqui no Moraes Charmente falar do erro de António Costa, de se ter apropriado também na campanha e da forma como fez a campanha, falando muito, por exemplo, do PRR, tantas vezes criticado. Acha que foi um excesso da parte do secretário-geral do PS? Boa noite, eu queria cumprimentá-los e permita-me dizer que eu que tive responsabilidades
em, por um lado, procurar corresponder aos pedidos que tínhamos de todo o país, de todas as candidaturas, para que o secretário-geral do Partido Socialista pudesse participar nas candidaturas autárquicas, sentindo de uma forma clara que havia uma vontade inequívoca, digamos, do conjunto das candidaturas em todo o país e também nas regiões autónomas, para que o secretário-geral pudesse participar ativamente nesse esforço, e devo dizer que foi um esforço imenso que foi feito. Mas participar é uma coisa, prometer acesso ao PRR mais facilitado ou deixar entender isso é outra. Mas não conseguimos ir a todos os locais onde havia pedidos para podermos estar com o secretário-geral. Devo dizer que ficámos a cerca de metade, pelo menos, daquilo que eram as primeiras prioridades. Quanto ao facto de se falar daquilo que tem que ver com a visão estratégica para o futuro do país, parece-me não apenas natural, como desejável que quem lidera um partido que simultaneamente tem funções maioritárias no executivo do país, é natural que exprima aquilo que tem que ver com a visão que se tem para o desenvolvimento do país e convocar aqueles que se habilitam ao desempenho de funções autárquicas para participarem ativamente nesse esforço nacional. Mas, naturalmente, então, o que é que acha que aconteceu nas autárquicas para o PS perder 11% dos votos nas grandes cidades? Como é que explica isto? Bem, permita-me que diga o seguinte: nós não gostamos de transformar derrotas em vitórias, e houve casos em que perdemos, e em alguns casos até mesmo de uma forma inesperada, mas houve, naturalmente, uma vitória eleitoral, de uma forma expressiva. Permita-me só 3 ou 4 indicadores que são objetivos. Ganhamos mais câmaras, ganhamos mais juntas de freguesia, ganhamos mais assembleias municipais, mais votos e mais mandatos. Isto perder Lisboa, perder Coimbra, perder outras câmaras de igual relevância não é um facto de assinalar para o PS. Já me posso referir a Lisboa, mas permita-me só dar conta do seguinte: nós partimos para esta eleição com 2 objetivos estratégicos. Mantermos a presidência da Associação Nacional de Freguesias e mantermos também a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Chegámos ao fim das eleições em condições de poder garantir e cumprir estes 2 objetivos estratégicos. Permita-me também dilucidar uma afirmação que foi feita. Reparei que, aliás, foi uma das temáticas que hoje foi tratada pelo Expresso, dizendo que o Partido Socialista perdeu 11% nos municípios mais urbanos. Eu queria dar conta do seguinte, que é o indicador para o qual se deve olhar. Nos 15 municípios mais populosos do país, o Partido Socialista tem 9 dos 15 municípios mais populosos e o PSD tem 3. E desses 3, todos em coligação com outros partidos. Aliás, há um dado que talvez ajude a explicar a sondagem e os resultados da sondagem que foi feita posteriormente às autárquicas, é que se olharmos estritamente para a votação naquilo que tem a ver com as candidaturas do Partido Socialista ou só do PSD, sem coligações, e também o Partido Socialista sem coligações, o Partido Socialista tem 148 câmaras sozinho e o PSD tem 72 câmaras sozinho. Com as 42 coligações, fica com 114. E, contrariamente ao que foi escrito ainda hoje, e que tem sido, aliás, reiterado, o Partido Socialista ficou com 148 câmaras sozinho, sem qualquer coligação, ficou com mais uma em coligação e depois com mais 3 em que apoiou movimentos independentes, mas com o apoio do Partido Socialista. Ou seja... Percebo que não quero falar sobre a preocupação que sai dos números das eleições do último domingo. Não, fundamentalmente do que nós estamos a olhar é para números. Eu até estou a ser um pouco exaustivo com números. Os números para mostrar que nos indicadores... Os números se mantiveram bons, os números do último domingo para o PS. José Luís Carneiro, o Partido Socialista perdeu a nível nacional mais de 70 mil votos. Do nosso ponto de vista foram claramente positivos em todos os indicadores objetivos. Se me perguntar, mas então o Partido Socialista estava a contar perder a Câmara Municipal de Lisboa? Naturalmente que nenhum de nós, mesmo dos que estão a participar neste debate, nesta reflexão, nenhum de nós, julgo que mesmo nas candidaturas com quem pude dialogar dos diferentes partidos, algum dia se colocou a questão do Partido Socialista não ganhar as eleições na Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, dos vários inquéritos de opinião que realizamos ao longo do último ano, em nenhum inquérito de opinião o Partido Socialista perdeu as eleições. Mas permita-me também olhar para os resultados de Lisboa. Há aqui 3 ou 4 variáveis que vale a pena olhar para eles. O PS tem 7 vereadores,
E a coligação de direita tem, o PS e também o LIVRE. A coligação de direita, liderada pelo PSD, tem 7 vereadores. E o Partido Socialista, e depois a esquerda na Assembleia Municipal, tem maioria na Assembleia Municipal. E chama a atenção para um outro indicador que é importante. Não esquecer que Lisboa perdeu de 2017 para 2021 17 mil inscritos. Nós supomos que se trata de cidadãos que viviam em Lisboa, que por força do crescimento exponencial do custo da habitação, que é aliás um problema que está diagnosticado e para o qual estão respostas em curso, muitas delas demoram naturalmente o seu tempo a procurar produzir os seus efeitos, mas o mesmo aconteceu, por exemplo, na cidade do Porto. Há cerca de 10 mil inscritos em 2017 que não estão inscritos hoje na cidade do Porto. Deixe-nos alargar o debate. José Luís Carneiro, deixe-nos passar. Raquel, fazes esta leitura de que o Partido Socialista é um vencedor claro destas autárquicas? Não faço. Não faço porque em política, como acho que todos sabemos, a política vive de percepções. Aliás, a questão das sondagens de que havemos de falar lá mais à frente tem muito a ver com isso também, com percepções. E, de facto, o ponto de partida do Partido Socialista, a fasquia era muito alta e era muito difícil que o Partido Socialista conseguisse fazer um resultado maior do que aquele que tinha feito em 2017, que já era estratosférico. E, portanto, já partia aí com alguma dificuldade. Mas o facto de ter perdido câmaras importantes, sobretudo o facto de haver um grande desequilíbrio nas capitais de distrito, que independentemente do nível populacional, é verdade o que o José Luís Carneiro diz, que os municípios mais populosos são, na sua maioria, do Partido Socialista e que são nos subúrbios da cidade de Lisboa e da cidade do Porto, mas há um peso político e um peso de percepção nos grandes municípios, nas capitais de distrito e, sobretudo, a Câmara Municipal de Lisboa, que é governada por Fernando Medina, que é independentemente quase como uma escolha direta de todas as António Costa. contas que sejam feitas, quem ganha Lisboa, em princípio, ganha as eleições autárquicas, Lisboa e Porto. E, portanto, a derrota em Lisboa tem um peso político e eu acho que nos discursos da noite eleitoral isso percebeu-se bem como é que António Costa quis gerir essa derrota e a reflexão que eu acredito que António Costa, que é um político experiente, estará a fazer de como exagerou na forma como... Eu acho que há muitas justificações para aquilo que aconteceu em Lisboa, mas eu acho que terá pesado alguma coisa a forma despodurada como de António Costa, a certa altura, prometeu tudo a todos, fez aquele ataque descabelado à Galp, enfim, disse tudo e o seu contrário e quis justificar tudo. E achas que o efeito fim da pandemia, ou pelo menos o decretado fim da pandemia, pode ter libertado mais os eleitores a achar que agora era o tempo de virar a página? Eu acho que isso teve algum peso. Em Lisboa, seguramente, acho que teve algum peso. Agora, o que eu também acho é que os eleitores não gostam... Eu acho que aconteceu ao Partido Socialista e a António Costa em particular uma coisa que acontece sempre na política quando as pessoas se sentem muito seguras de si, que é acharem que ninguém lhes chega e que não têm oposição e que tudo lhes é permitido. E Fernando Medina e António Costa tomaram essa posição. Eu acho que isso teve algum peso. Teve em Fernando Medina, teve em António Costa e eu acho que isso teve... Teve em Rui Moreira também. As pessoas sentiram... E talvez em Rui Moreira também, que perdeu a maioria absoluta. E acho que isso demonstrou uma inteligência do eleitorado que eu confesso que acho muito saudável. Eu acho que estas eleições foram muito saudáveis para a nossa democracia, que eu confesso que me estava a começar a preocupar muito o facto de se perceber que não havia aqui equilíbrios e balanços. E acho que o eleitorado mostrou que, apesar de tudo, se continua a cansar com ciclos muito longos de poder e continua a fazer a sua avaliação, sobretudo, como diz o povo, quando a esmola é muito, ao pobre desconfia, e eu acho que António, o povo desconfiou. Olhando para os dados da noite, o que é que se percebe de transferências de voto, por exemplo, em Lisboa? Tem-se dito muito que houve uma abstenção mais de esquerda, o voto de esquerda foi mais abstencionista, o voto de direita mobilizou-se mais. O que é que se passou, olhando para a noite de Lisboa? Bom,
Eu pensava que íamos falar de Lisboa depois de falar das sondagens. Vamos já para Lisboa. Pensava que íamos dizer mal das sondagens. Já lá vamos. Bom, vamos falar de Lisboa. Vou ser sincero, já tenho uma longa experiência de fazer sondagens há muitos anos. Nos anos mais recentes, em parceria para vocês com o ICS e com o ISCTE. E, obviamente, depois de estarmos aqui no domingo a fazer a previsão, eu e o Pedro Magalhães saímos para o parque e refletimos um pouco sobre o que aconteceu. E a minha convicção, a nossa convicção, mas se quiserem a minha, é talvez das equações mais complexas que possa ser definida para perceber o que aconteceu em Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? É um caso de estudo? É um caso de estudo. E eu vou explicar porquê. Porque ao longo desta semana também ouvi muitas pessoas, muitos comentadores, e não só, enfim, a tecerem muitas considerações sobre o que pode ter acontecido. Mas, na verdade, algumas delas eu não tenho a certeza que sejam assim. Ou, pelo menos, eu acho que o bom senso diz-nos que devemos interrogar sobre a plausibilidade desse argumento. Mas então o que é plausível? Algumas explicações plausíveis? Há várias explicações plausíveis, mas é sempre mais difícil do que qualquer outro exercício de outras eleições ou muitas outras eleições que conhecemos, onde há muitos casos em que é muito linear. Nós dizemos assim, o CDU perdeu, o PS ganhou, houve um switch de voto entre o PSD e o PS, e os números contam-nos uma história e são razoáveis. Eu tenho sérias dúvidas. Eu vou explicar, há tantas variáveis, mas eu vou aventar algumas. Primeiro, o que aconteceu com Arroios? Teve ou não teve impacto? E o impacto que teve foi exclusivamente na freguesia ou foi sistémico e viral, de onde... Está a falar de uma reportagem sobre a presidência Exatamente. da freguesia do PS. Exatamente, Margarida Martins. Portanto, aquele caso em concreto teve algum impacto? Já agora vou fazer um disclaimer inicial. Eu acho que o resultado final, ou seja, o X que nós estamos a tentar com a equação explicar, é um produto de múltiplas pequenas parcelas. Não há uma maior, há um conjunto delas que ajudam. Este é um dos casos e eu limito-me a perguntar, aconteceu ou não? É um caso. Agora, vou-vos dar um número que eu não consigo interpretar a não ser deixá-lo para reflexão. Há bocadinho José Luís Carneiro falou da diminuição do número de inscritos. 2017 para 2021, round numbers, morreram 27 mil pessoas que residiam no Concelho de Lisboa. Números redondos terão surgido como novos eleitores, isto é, eleitores que ganharam o poder de votar, 20 mil jovens. 27 mais que 20, números redondos, dá 50 mil. 50 mil é 10% do total dos inscritos. Quando nós analisamos, muito documentário é baseado numa assunção que é tudo o resto constante, votaram as mesmas pessoas há 4 anos, logo elas mudaram desta maneira. O que eu vos estou a dizer é, houve uma mudança demográfica na composição das pessoas de Lisboa. E agora pensem nisto. Eu nem sequer falei nos movimentos migratórios que ocorreram entre entrada e saída relativamente ao próprio Concelho. Isto é, dos 400 e muitos que havia em 2017 e dos 400 e muito que há agora, quantos representam novas entradas de pessoas que migraram das zonas suburbanas para a cidade e o contrário que saíram? Esta mudança demográfica... Mas isso quer dizer que a juventude está a votar na mudança? Está a ver? Está a fazer um esforço e bem de já tentar interpretar. Eu limito-me a constatar que há qualquer coisa que se calhar escapou ao comentário ou às tais variáveis que explicam, mas que eu acho especialmente relevante. Porquê? Porque a primeira explicação é 27, 20 faz a diferença. Não. Isto quer dizer que há 27 mil que deixaram de votar e tinham poder de votar em 2017 e, simultaneamente, há 20 mil novos que entraram cuja capacidade de voto, ou melhor, a sua opção de voto, nós não conhecemos. Mas isso faz com que a fiabilidade das sondagens... Não, mas eu não estava a responder a uma... ...seja colocada em causa. A fiabilidade das sondagens é outra Ele me perguntou sobre sondagens. Ele perguntou-me para eu explicar o que aconteceu. Vou a seguir, já lá vou. Isto para dizer o quê? Temos que seguir, porque senão o programa daqui a bocado termina. Estou só a explicar. Há várias variáveis e, no meu entender, francamente, não nos podemos... Um exemplo clássico que eu vi esta semana. Houve voto que transferiu do PS para a CDU. Certo? Sim. E a conta é direta, porque ela olha para a fotografia de 2017 e 2021 e diz, foram mais 1000 e tal votos que foram votar no João Ferreira. Tenho seríssimas dúvidas. Porque isso é a assunção de que não houve outro movimento possível que pode ajudar a explicar a votação noutros partidos, por exemplo, no Chega. Temos que admitir um cenário plausível que é, houve eleitores mais velhos que passaram diretamente da CDU para o Chega. Só António Gomes, quem faz sondagens não tem também um estudo prévio sobre qual é o quadro também demográfico com que se está a jogar? Claro. Mas então agora já não estamos
estamos a explicar o que é que pode ter acontecido e as múltiplas variáveis. Estamos a explicar... Porque é que as sondagens falharam? O suposto então vamos lá. Bom, então vamos lá. E já agora se sentiu ofendido com as declarações de Rui Rio, por exemplo, que pôs em causa as sondagens variadíssimas vezes. Mesmo. Não sei se o Nuno Moraes Charmente partilha da mesma opinião. Acho que não. Já exprimo, não tenho problema nenhum. Vamos por partes. Eu tenho a certeza que o Rui Rio não estava a pensar em mim quando fez essa declaração. Sim. Portanto, talvez valha a pena. São 3 números, é 1 minuto e ficamos todos na mesma página. Sondagens são publicadas e umas e outras não são. Eu só falo das que são publicadas, porque essas é que podem de alguma forma impactar no conhecimento das pessoas. Na ERC existem 54 concelhos que tiveram sondagens realizadas nestas eleições autárquicas e que, grosso modo, correspondem a 80 sondagens. Destas 54 concelhos que tiveram coberturas de sondagens, em 50 destes concelhos houve sondagens que indicaram a vitória, ou melhor, indicaram uma previsão de voto, uma intenção de voto que correspondeu ao resultado final. E sobram 4. Nestas 50, o Nuno perguntar-me-á, então, mas aquelas tiveram... Há alguns casos, houve desvios que podemos considerar excessivos. E reparem, vou-vos dar um exemplo. Eu acho que isto... Em Aveiro saiu uma sondagem que estava 75% arriba aos Esteves. Eu acho que isto, qualquer um de nós questiona, não que não tenha sido mas houve feita como... sondagens em Lisboa que deram valores... Calma, eu falei de 50%. Olhando para a realidade valores absurdos para Medina e para Moedas. Sim, quer dizer que na maioria correu bem. Portanto, em 93% das sondagens correu bem. 1, 2, houve 4. Das 4, 3, as sondagens foram feitas só em julho. E, portanto, a 2 meses das eleições, eu tenho que admitir, do ponto de vista científico, que possa ter havido uma mudança. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Se as sondagens à boca da urna acertam mais, porquê é que não se deixa fazer sondagens até... É um bom tema até o momento do voto? Provavelmente, irravelmente, dava-nos uma indicação mais fiável... Vamos só ouvir aqui o Nuno. Sim, estava a aprender... sobre... Ganharam todos, ganhou o PST, o PS e as sondagens. Não, pois, mas isso desconstrói-se rapidamente. Mas começando até por Lisboa, isto impressiona relativamente, porque isto só impressionava se nós tivéssemos a curva de mudança demográfica das anteriores eleições e a comparássemos com esta. E a ideia que eu tenho dos fluxos migratórios e dos fluxos de entrada e de saída não reforça que nestes 4 anos tenha sido significativamente superior. Portanto, para mim, vale 0. Porque a partir deste momento estamos a entrar com um fator que só olhamos para ele em 2021, quando ele se repetiu sempre mais ou menos, ou numa relação que não conhecemos. Sim. Portanto, e depois, eu sobre... Quer dizer, Lisboa, eu lembro-me, 25% de diferença, há uma semana 7% de diferença. E aquilo que eu digo em relação às sondagens... É muito simples, não é uma questão de achar que as pessoas são ou não vigaristas. O resultado é uma vigarice política. A primeira que eu me lembro, e a gente vai para trás, alguns aqui são novos para se lembrarem, é aquele cartaz do PS que dizia 43%. Era o Almeida Santos, candidato a primeiro-ministro, teve 25% e ganhou Cavaco. Depois lembro da segunda maioria absoluta de Cavaco, a 7 dias das eleições, que deram a maior maioria absoluta que em Portugal se verificou, davam a vitória a Sampaio. E depois, no plano autárquico, eu lembro Pedro Santana Lopes, Rui Rio, Carlos Moedas, e o que eu tenho de surpresa é que se isto fosse um erro, que fosse generalizado, mas não me apontam um caso com dimensão correspondente ao Pedro Santana Lopes, ou ao Rui Rio, ou ao Carlos Moedas, e podia dizer outros, mas estes nas capitais, nas 2 principais cidades, não há esquerda um engano. Todos os enganos, mas é bom que as pessoas em casa façam esta retrospectiva. Alguma vez, a favor da direita, se anunciaram maiorias que não se verificaram nunca. A favor da esquerda, quase sempre. Alguma vez à esquerda houve candidatos prejudicados nas sondagens para as autarquias nas principais cidades do mundo? O que está a dizer é que as empresas de sondagem têm favorecido sempre a esquerda. Mas eu acho que é absolutamente evidente. Mas porquê? Eu não acho que é por erro. Bom, em primeiro lugar, se as pessoas dessem ao trabalho perceber a ausência de regras que há para as sondagens em Portugal, nós temos regras para as casas de sondagens, temos regras para as publicações de sondagens, regras técnicas para as sondagens não existem.
Nem no regime jurídico, nem no regulamento não existem. Mas está a querer dizer que há uma mão invisível, por exemplo, do PS, para ter sondagens mais favoráveis, é isso? Vou dizer, porque essa parte é um pouco... Costuma dizer, a culpa é o sentimento mais estúpido do mundo, porque não adianta ao ofendido e só tolhe o culpado. E, portanto, isso pouco me interessa. O que eu estou a dizer é que, pelo menos, as casas de sondagens ou dão uma explicação para ou isto se corrige e se corrige radicalmente, ou então passam a ter um disclaimer a dizer, bom, por razões que desconhecemos, que cientificamente não conseguimos alcançar, constata-se que, de facto, em Portugal temos um desvio histórico de prejuízo à direita nas sondagens, em eleições absolutamente decisivas, que nunca encontrou o correspondente desvio à esquerda e, portanto, passam a dar, se é um handicap, se é um handicap. E não será que é porque as sondagens são olhadas como se fossem realidades já fechadas e são apenas projeções de intenções? Ótimo. Então que houvesse as projeções, meu caro, mas eu não discuto como é que as olham. Eu estou a discutir as sondagens. Não, mas eu estou a discutir como é que as olham, nomeadamente o PSD, com as várias declarações que faz sobre as sondagens. Meu caro, mas o ponto é o mesmo. Sejam vaticínios certos ou sejam indicações de tendência, porque é que ao fim de 40 anos só temos erros em benefício da esquerda, prejuízo da direita? António, quero explicarem isto. As sondagens andam há 30 anos a beneficiar a esquerda? Não. Primeiro, o Nuno, e não por acaso, indicou 3 casos autárquicos, incluindo o presente, mas não indicou todos os outros, em que as sondagens, quando acertam, ou melhor, quando dão a intenção que ocorre, ninguém as questiona. Portanto, quando fiz o meu disclaimer inicial, tinha um objetivo, que era explicar que nestas eleições há um caso, e só um caso, que é suscetível de uma reflexão. E esse caso é Lisboa. E consegue explicar porque é que nós temos estes casos autárquicos? Santana, Rio, Moedas, e não temos um Nuno, à esquerda. Consegue-me, só para eu perceber onde é que está. Vou fazer um exercício. Em Coimbra houve uma mudança, certo? E ela foi anunciada nas sondagens, não foi? Pronto. Então, e foram feitas pelas mesmas empresas e recorrendo aos mesmos métodos. E por uma razão qualquer em Lisboa isso não ocorreu e em Coimbra ocorreu. Isto é, as sondagens têm a capacidade de identificar momentos de mudança ou de alteração e elas aplicaram-se, neste caso, em que há um incumbente, que é, neste caso, o Partido Socialista, e quem ganhou foi o PSD. Eu estou a dar um caso, mas há mais casos em que isto aconteceu. Portanto, não há uma predisposição por parte das sondagens para impedir ou não anunciar... Isso não há, mas é um resultado, porque não conseguiu responder. Onde é que está o correspondente resultado à esquerda? Para nós percebermos... eu acho que quem está em casa percebe mais simplesmente se disser, olha, foi o o Antunes, também concorreu ao Porto, e deram a vitória à direita e ganhou o Antunes. É que não me dá um caso. Esse à primeira é um engano, à segunda a gente desconfia, à terceira a gente diz aqui um problema. Se quisermos historicamente, eu não aceito esse argumento, mas se quisermos historicamente, comparar com o tempo do Almeida Santos com a atualidade, acho que estamos a falar de realidades distintas. Foi o próprio argumento que o Nuno utilizou há bocadinho, quando comparou 2017 com 2021. Há momentos em que há eleições e que por uma razão qualquer as coisas não correspondem. Posso-lhe fazer uma pergunta, sim, António? Os partidos que criticam as sondagens também encomendam sondagens ou não? Com certeza, que encomendam e que as consomem, e isso não está em questão. Não, aliás, também está em questão, porque se os partidos desconfiam das sondagens, se as encomendam, encomendam. Afinal, também confiam nas sondagens. O Nuno faz um enunciado que é, não entendo que a vigarice seja propositada, mas que ele interpreta o conceito do resultado final como sendo uma vigarice. Eu acho... Por incapacidade técnica de identificarem um desvio que repetidamente prejudica a direita de Portugal. Então vamos pegar no caso concreto agora. Vou-lhe fazer uma pergunta. Qual é a data da última entrevista realizada, da última sondagem divulgada nestas eleições de Lisboa, sabe? Eu vou sabe dizer, qual é o artigo 2º do regimento da 10ª Militar de 1651? Vou-lhe dizer, mas é importante. Qual é a pergunta? Não percebo. Porque a última vez, desculpem, a última vez que foi feita uma entrevista sobre a intenção de voto para Lisboa foi na segunda-feira da semana anterior às eleições. As sondagens foram publicadas na véspera, porque há um delay entre o momento em que é feita a recolha e a publicação. Portanto, há 5 a 6 dias de cobertura de potencial alteração da intenção de voto que não é captada. É aí que estão os 8% de diferença. Acredita nisso. Estamos a brincar. Porquê?
que na última semana verificou-se uma alteração de 8% no eleitorado de Lisboa. Na Inglaterra, o Bill Kinnock foi anunciado na sexta-feira à meia-noite como vencendo contra John Major e perdeu no domingo. E o que os ingleses fizeram foi aquilo que eu acho que faz sentido, que é foram estudar porque é que supostamente as sondagens falharam. Ouvir o Zé Luís Carneiro. Deixa-me só perguntar uma coisa ao António Gomes. Sim. Nesse caso, que sentido é que faz fazer sondagens à boca das urnas na noite das autárquicas sobre o resultado das legislativas que são daqui a 2 anos? Sinceramente, essa é uma questão... A única resposta que eu lhe dou essa é uma decisão editorial de quem o pede e quem se põe a fazer. Não, mas é um bocadinho parecido com a sondagem. Não foi feito. Mas é credível pedir esse tipo de sondagem? Vou-lhe dizer o caso aqui, especificamente aqui. Nós, com o Ricardo Costa, achámos que não fazia sentido nenhum. Mas isso é uma decisão editorial. Isso é uma decisão e não tinham também uma sondagem, não foi assim que anunciou uma sondagem sobre os sucessores de Rui Rio, que depois apareceu na noite? Não houve foi essa TV, não está enganado. Não houve essa sondagem e assim que tomou essa opção de não fazer essa sondagem. Zé Luís Carneiro, sobre esta acusação que ouvimos aqui das sondagens permanentemente darem uma tendência que favorece a esquerda, o que é que nos tem a dizer sobre isto? Não é uma acusação, é uma constatação. Acusação ou uma constatação? Bom, eu diria que se trata de uma leitura, que respeito naturalmente a leitura do Dr. Moraes Sarmento, mas parece-me muito pouco fundada. Eu dou já 2 ou 3 exemplos muito objetivos, que foram sondagens que saíram e que aparentemente, digamos, e por essa tese prejudicariam o Partido Socialista. O caso da Amadora é um caso muito evidente. A Amadora dava o PSD a disputar a Câmara com o Partido Socialista praticamente taco a taco. E o que se verifica é que o Partido Socialista ganhou as eleições com maioria absoluta. O mesmo aconteceu em Almada. Há sondagens que são do conhecimento público, foram aliás divulgadas, e que também davam o Partido Socialista em risco, davam o Partido Socialista em risco de perder as eleições, e o Partido Socialista também ganhou com maioria absoluta. O mesmo, aliás, até aconselharia que se pudesse ver as sondagens que foram publicadas, nomeadamente na imprensa regional, e também uma delas publicada mesmo na imprensa nacional, sobre Viseu e também sobre Coimbra. E, por exemplo, o caso da Figueira da Foz, de facto, nós temos uma sondagem que, aliás, está registada na ERC, que dá o Santana Lopes a vencer por cerca de 1%. Mas como é que o Zé Luís Carneiro e, aliás, é o que se verifica, perdemos por 660 votos. E, portanto, mas como é que o Zé Luís Carneiro interpreta, ou não sei se tem alguma explicação para o facto de ter havido tantas sondagens, por exemplo, no caso de Lisboa, a darem uma vitória, algumas até com maioria absoluta, a Fernando Medina, e depois Fernando Medina perde as eleições? Eu queria dizer o seguinte, já aqui foram apresentados vários elementos que me parecem elementos que devem ser ponderados na avaliação que venha a ser feita com maior rigor, nomeadamente em relação às transferências de voto, porque, como se sabe, essa é uma dimensão que deve ser estudada no pós-eleições, e há um outro fenómeno que deve também ser estudado, que tem que ver com a abstenção. Porque a abstenção pode justificar o facto de, num determinado momento, termos um retrato, que é uma sondagem, um retrato do momento que dá um determinado resultado ao Partido Socialista e que depois esse resultado que se vê na sondagem, passados 8, 15 dias, é distinto porque houve pessoas que não foram votar. Eu estou convicto, estamos convictos também no Partido Socialista, que as sondagens tiveram um efeito de desmobilização de muito eleitorado, por um lado. E, por outro lado, tiveram um outro efeito. Foi o efeito de haver eleitores na cidade de Lisboa que não queriam que o Partido Socialista ganhasse com maioria absoluta e que votaram noutros partidos, em pequenos partidos, que subiram as suas votações. Eu dou-lhe um exemplo que foi talvez dos estudos mais aprofundados que foi feito quando o Dr. Fernando Gomes perdeu a Câmara Municipal de Porto, em 2001. Um dos fenómenos que mais justifica, que mais fundamenta a perda das eleições, quando as sondagens davam o Dr. Fernando Gomes a ganhar com mais de 50%, todas elas, e quando o Dr. Rui Rio ganhou a Câmara Municipal, o principal fator que explica esse facto teve que ver com o facto de uma parte significativa do eleitorado do Partido Socialista não ir votar, não ir às eleições por considerar que eram eleições que estavam ganhas. Gosto imenso dessas explicações técnicas todas e acho que chega a uma altura que estamos a amassar quem está em casa. Eu só pedi uma coisa, que me dessem o correspondente à esquerda das situações que eu descrevi à direita. Eu já lhe descrevi e nem várias. o António Gomes, nem vocês são capazes de dar... Eu falei-lhe da Almada, falei-lhe da Almada, falei da Amadora, falei de Viseu, falei da Figueira da Foz, falei de mais exemplos. Estava a falar do movimento da falei mais exemplos. Eu falei mais exemplos. José Luís Carneiro, vamos, com todo o respeito pelos 308 conselhos, não brinquemos, porque eu acho que quem está em casa não é descerebrado e percebe então, o que é. Então o senhor está a dizer que as empresas de sondagens estão a instrumentalizar para os partidos políticos. É isso que o senhor está a dizer. Ouça, o que é que foi a diferença face às sondagens
com Santana Lopes, com o Rui Rio, com o Carlos Moedas, para nos mantermos no âmbito autárquico. Se me dessem à esquerda ao correspondente, eu percebia. Eu não estou aqui atento. Com certeza, todas as sondagens em cada momento são explicadas. Eu só digo isto. É um facto que o erro é um erro de incapacidade técnica, para não ser qualquer outra coisa, de identificar um desvio que é sempre em prejuízo da direita. O que é que defende para que isto acabe? Não. Olha, o problema que identifica é simples, mais regulação das sondagens, por exemplo? Em primeiro lugar, devia haver critérios e exigência técnica mínima em relação às sondagens. Não existe. Em segundo lugar, não existe. Julgo que é um trabalho leia, mas vale a pena ler o regime jurídico e o regulamento e depois perceber que sobre as condições técnicas de realização da sondagem, quem está aqui do métier não me desmente, não há nada. Há sobre as condições de publicação, depósito, isto, aquilo. Há sobre a casa de sondagem, tem que ser isto, aquilo. A sondagem em si, eu não vejo lá regras técnicas. Sobre as sondagens, sobre esta questão, achas que tem este problema tão profundo aqui identificado pelo Nuno Moraes Charmento? É assim, eu acho que as sondagens têm um problema, de facto, e estes casos que o Nuno Moraes Charmento fala são casos muito visíveis, mas eu lembro-me ainda do tempo em que também lidava com sondagens, aliás, numa altura que fazíamos sondagens, quando eu estava na Renascença com a SIC, e tivemos na altura também que ter uma conversa com quem nos produzia as sondagens, porque já não me lembro qual foi o ato eleitoral, tínhamos tido falhas, como eu dizia no início. De facto, terão havido muitas sondagens que acertaram neste período eleitoral. Mas as percepções contam muito e, de facto, as pessoas percebem pior que haja um erro numa sondagem em Lisboa do que haja um erro numa sondagem numa outra cidade qualquer, autarquia qualquer, que não tenha tanto peso político no país. E, portanto, essas deviam ter um grau de exigência, ou as pessoas esperam que tenham um grau de precisão, um grau de exigência. Eu não sou uma técnica de sondagens, nem sei fazer sondagens, mas quando as sondagens são publicadas há uma margem de erro. E, portanto, as contas que nós fazemos é com a margem de erro, 3 por cima, ou 2,5, 2,9, 3, é por aí. E estes erros ultrapassam em muito essa margem de erro. E, portanto, eu não sei como é que se resolve, mas percebo que, independentemente das explicações, de facto, no dia a seguir das eleições, na segunda-feira, eu, como cidadã, tive muita curiosidade de ver nos meios de comunicação social qual era a explicação que se dava para aquilo que tinha acontecido. E até aqui, de facto, não consegui encontrar uma explicação que me dissesse assim, pronto, nas próximas eleições, quando saírem sondagens, eu tenho muito mais razões para ter confiança nos números que vão sair. Isso eu ainda não encontrei. Raquel, deixe-me só perguntar uma coisa. Falando de percepções e fugindo agora um bocadinho das sondagens e passando para aquilo que é a realidade política com que vamos viver nos próximos tempos, houve inversão de ciclo. Tu achas que a percepção política que sai destas autárquicas é de que há uma inversão de ciclo ou não? Que há esperança. Não sei se não, eu acho que é cedo e acho que é um erro, devo dizer, para a direita, para o PSD, começar a achar que já houve inversão de ciclo, como dizia ali o Nuno. Eu acho que ainda não houve. Acho que houve um sinal de esperança ao fim de muitos meses e se calhar de muitos anos em que não se via uma esperança. Como é que ela se concretiza? Eu acho que tem que ser feito com muita cautela e muita inteligência estratégica. Temos 4 minutos para terminar. Com as atuais lideranças à direita? Ou achas que é inevitável para que essa inversão de ciclo se concretize que haja alterações no PSD e no CDS? Eu devo dizer que, como temos pouco tempo, eu não acredito que vão mudar as lideranças nem no PSD nem no CDS. Embora tenha ficado muito surpreendida com o que aqui foi dito esta noite e me tenha deixado com uma pulga atrás da orelha que talvez o inesperado possa acontecer. Pode-se Rui Rio não ir a jogo. Para terminar, só é preciso que, e porque não o referi, a coragem e o trabalho extraordinário que Carlos Moedas fez e, de facto, a procura de se apresentar de uma forma diferente, marcando a diferença entre ele e Medina no comportamento, na relação com os eleitores, etc., eu acho que fez a diferença em Lisboa. O PSD tem que fazer esta diferença em termos nacionais, porque é de eleições legislativas que passamos a falar a partir de agora.
Se o PSD... E esse é que é o grande desafio. E esse é o grande desafio. O PSD tinha que cumprir, na minha opinião, metade da diferença para o Partido Socialista. E cumpriu. Tinha que conseguir, capitais de distrito, tem 11, enfim, considerando as regiões autónomas erradamente, para 5. O PSD tinha, na minha opinião, mínimos conseguir. Agora, tem que aproveitar aproveitar as experiências que acrescentam, e a de Moedas acrescenta seriamente ao caminho que o PSD vinha fazendo. Tem que aprender a aproveitar isso e, em termos nacionais, demonstrar aquilo que em Lisboa fomos capazes de... José Luís Carneiro, para terminar, 30 segundos sobre esta questão da mudança de ciclo. No Largo do Rato já se começa a pressentir essa mudança de ciclo ou não? Não, nós agora temos dito o seguinte, nós agora estamos concentrados naquilo que são os nossos objetivos fundamentais, a aprovação do Orçamento de Estado, criar as condições para a recuperação económica do país, para a recuperação das condições de vida das pessoas, e para esse esforço nacional contamos com todos os autarcas, independentemente dos partidos. E tem a certeza que no Orçamento de Estado conta com o Bloco e com o PCP? E tem a certeza que para o Orçamento de Estado vão contar com o Bloco e sobretudo com o PCP ou não? O Bloco será mais difícil. Há prioridades que temos previstas que suscitam a convergência dos partidos que têm apoiado o Governo, nomeadamente as prioridades de investimento público, na saúde, na escola pública, nas infraestruturas de transporte, de mobilidade, nas políticas de habitação. Estamos também interessados em dignificar as condições laborais. Ou seja, há matérias que são matérias de convergência política que, no fundo, têm que ver com o bem-estar e com a dignificação das condições de vida das pessoas. Muito bem. António Gomes, uma última... Um minuto rápido. Só porque há pouco não fez a defesa das sondagens. É rápido. Obviamente que o que eu me propus fazer foi explicar que houve muitas sondagens e muitas correram bem. A de Lisboa é seguramente a maior, estou exatamente de acordo convosco. As sondagens indicaram que o que acontecia em Lisboa teria sido francamente melhor para as empresas de sondagem. Eu acho que a proposta de irmos tentar compreender o que é que aconteceu é o que faz mais sentido e, portanto, com humildade, não posso usar o argumento de fizemos 95 sondagens, estavam todas bem, e, portanto, esta não, porque eu sei que Lisboa tem a dimensão que tem. Entendo que algumas das interpretações mais lineares não são assim tão diretas. Houve uma ou outra sondagem que se aproximou da possibilidade de interseção, mas não chega como argumento. Não esqueçam, é sempre uma intenção de voto e eu não posso obrigar a uma pessoa que me disse sim, daqui a uma semana vou votar desta maneira, olha, você assina aqui esta folha e livre-se não pôr lá os pés que eu vou processá-lo judicialmente. Não há um compromisso. No fundo, o Conselho é relativizar a importância das sondagens. Com certeza. Okay. E a própria maneira como as divulgamos e como as comentamos. Vamos à primeira página do Expresso. A primeira página do Expresso fala naturalmente ainda das autárquicas. O PS perdeu 11% de votos nas grandes cidades. Nos 20 maiores concelhos, os socialistas perderam 74 mil votos, sobretudo em Lisboa, Sintra, Gaia e Porto. O PSD também cai, mas cai menos. E o PS pede a António Costa obras no terreno e um refrescamento do governo. A contestação a João Leão sobe dentro do PS. Moedas não é trunfo para Rio nas diretas do PSD. E Chicão, o líder do CDS, está pronto para um acordo com o PSD. A Marinha está unida contra o Ministro da Defesa, o Governo compra mais 24 milhões de vacinas e a juíza previu a fuga de João Rendeiro. E fica vista a primeira página do Expresso e lembrar que o Expresso, a partir do próximo sábado, volta a sair no seu dia de sempre, ao sábado, finalmente, e nós ficamos por aqui, o Expresso à meia-noite. Despedimos-nos, tenham um bom fim de semana e também uma boa semana. Até para a semana.